Eu quero apresentar para os novos, né? Porque os guerreiros veteranos já conhecem o nosso grande amigo, nosso grande irmão missionário que está chegando, gente, da missão na África, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, para hoje partilhar com você qual é o maior de todos os exorcismos na sua vida, né? Então quero receber com todo carinho nosso irmão Roberto Tanus. Fique à vontade, meu irmão. Este povo de Deus estava lhe esperando ansiosamente. Seja bem-vindo. É uma alegria estar com o exército de São Miguel. Comecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O maior dos exorcismos, a confissão. Gostaria de partilhar com vocês um testemunho. E esse testemunho é baseado aqui em Mateus 3, nos versículos 6 em diante, onde fala que os judeus e o povo da região vinham até João Batista e confessavam publicamente os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Por que aquele povo ia até João para confessar? Para serem livres de pesos, de opressões, para serem livres para Jesus. O mais bonito, eu gostaria de partilhar com vocês que nessa missão em Luanda, no momento da pregação, eu dei um testemunho quando a minha doce e querida Neuzinha, vamos completar 40 anos de casado, quando Lorena estava no ventre de Neuzinha, nós tínhamos tudo para ter tirado a criança, já que Neuzinha teve rubéola logo nos primeiros meses de gravidez. Tudo indicava que viria uma criança imperfeita. Nós dissemos não àquele assassinato. Nós não deixamos tirar a criança. E Deus nos deu uma criança linda, hoje mãe de 4 filhos. Mas o mais bonito é que minha filha Lorena hoje, ela salva vidas. Ela coordena, ela dá plantão numa UTI neonatal lá em Marabá, no Pará, na região amazônica. Mas quando dei esse testemunho, uma senhora no meio daquele povo, o mais bonito é que o encontro ao ar livre, sol de 40 graus, depois vem chuva, o povo não sai do lugar. Uma refeição por dia eles fazem. E alegres, cantando. Mas naquele momento que eu dei o testemunho, uma senhora veio adiante, chorando e gritando, ajoelhou-se bem na frente do parlatório e começou a gritar, dizendo: eu não tive essa fé, eu acabei tirando a criança do meu ventre. Ela fez uma confissão pública dos pecados, porque aquilo pesava no coração dela, o ato de desamor de uma mãe para com o filho. De repente eu saí do local perto do altar e abracei ela e disse: Deus está vendo o teu arrependimento. Juntamente veio o sacerdote que tinha ido em missão comigo também na África, e ali, diante daquele povo, ela recebeu não só a absolvição do seu pecado, aqui igual esse povo que confessava publicamente os seus pecados, e ela dizia para nós: estou feliz, nunca me senti tão feliz, é como se tirasse um peso dos meus ombros. Ela dizia que muitas vezes pensava em tirar a própria vida, em se matar. Ela lembrava-se daquele ato impensado, aquela culpa que ela carregava durante tanto tempo, pesava tanto que a paralisava. E era uma paralisia espiritual que lhe tirava a alegria e a vida. Mas quando ela corajosamente se adiantou na frente daquelas mais de 5.000 pessoas, ao ar livre, quando ela ajoelhou naquele sol quente, no meio daquele chão,
ela não teve vergonha de confessar publicamente, mas ela ficou livre, porque aquele que se humilhar será exaltado. É justamente isso que Jesus faz, Ele perdoa. Deus não veio para condenar, mas para perdoar. E eu gostaria de tomar rapidamente também uma passagem da Sagrada Escritura, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 1 adiante. É o paralítico descido pelo telhado por 4 amigos. Imagina, 4 amigos. Chegaram na casa onde Jesus estava e tinha gente para tudo quanto é lado. Não cabia mais em lugar nenhum da casa. Mas aqueles 4 amigos sabiam que se colocassem o paralítico nos pés de Jesus, bastaria aquilo, bastaria que Jesus pousasse os olhos sobre ele, aquele homem seria curado. Mas como não conseguiram introduzi-lo pela casa, devido à multidão que era imensa, que se apertava naqueles cômodos, eles tiveram uma ideia inusitada. Viram que tem um telhado. Naquele tempo o telhado era bastante sólido, porque se usava para secar o trigo. Era o lugar apropriado para as criações não comerem o trigo. Então era lugar sólido, não era fácil destelhar um telhado de uma casa. Eles subiram com um amigo, 4 amigos para valer. Nessa hora a gente começa a dizer assim: escuta, você tem 4 amigos assim que teriam essa coragem de subir num telhado para você encontrar Jesus? Se você tem esses 4 amigos, diga obrigado, Senhor. E logo depois que terminar essa live, manda lá um WhatsApp, um recado e diga: olha, obrigado, você é um amigo de verdade que teria coragem de me passar pelo telhado de uma casa e me colocar nos pés de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, que logo que Jesus pousou os olhos nele, vendo a fé daquela gente, fé dos 4, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si: este homem blasfema. Lá em Marcos 2, que é a mesma passagem, São Marcos ele é mais detalhista, dizendo assim: esse homem blasfema, quem pode perdoar pecados senão só Deus? Tem muitas pessoas que não buscam a confissão com essa palavra farisaica. Esquecem-se que o poder de perdoar pecados é dado a Jesus, à sua igreja. E em seguida, Jesus penetra com seu coração, com seu pensamento naqueles homens e disse a eles, penetrando logo os seus pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Tem na terra o poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e volta para casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Jesus primeiro olha aquele homem e vê que primeiro o que está paralisando ele é o pecado. O pecado tira a alegria, tira a paz, como aquela mulher no meio daquele relento, lá na África, teve coragem de arrancar do seu coração aquilo que a paralisava, que era o pecado. Como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 1 e 2, assim diz a palavra de Deus: não é a mão do Senhor quem é capaz de salvar, e nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, de modo que a face se oculta
para não vos ouvir. Então o pecado coloca uma barreira entre nós e Deus, o pecado adoece. Deus não veio para condenar, para salvar, para curar essa paralisia deste homem que somos nós. Nós muitas vezes nos sentimos paralisados por tantas coisas, as bênçãos de Deus ficam represadas. É como se Deus mandasse uma chuva de graça, mas estamos com um guarda-chuva. Ficamos impermeáveis a essa bênção que Deus quer derramar sobre nós. Eu me lembro que em 1980 nós fomos dar encontro numa cidade chamada São Luís dos Montes Belos. Foi conosco um senhor, que não era da equipe, mas foi como motorista. E nós tínhamos um coordenador com muita autoridade. Quando ele começou a fazer uma oração de renúncia às falsas doutrinas, o demônio se manifestou em muitas pessoas. E fomos fazer a oração de libertação, suplicando a Jesus a libertação daqueles oprimidos pelo inimigo. Rezamos e rapidamente as pessoas ficaram livres, mas este nosso motorista começou a orar e uma pessoa muito realmente difícil de ser libertada, de repente uma terceira voz fala através daquela pessoa: quem é você para colocar a mão na minha cabeça? Ontem, às 3 horas da tarde, você estava no motel com uma mulher. Ele tirou a mão, sentou branco. Nosso coordenador é firme e muito bravo. Um goiano daquele bravo mesmo. Lá de Pameri que ele era, da região do estado de Ferro de Goiás. Bravo até. Como o inimigo acusou, o inimigo quer acusar, o inimigo quer condenar. Deus quer salvar. Então esse coordenador diz assim: quem é você para acusar os filhos de Deus? O seu lugar é o inferno. Ele se arrependendo, se confessando, ele não tem condenação. Por isso volte para o lugar que é o seu, que é o inferno, em nome de Jesus. E ficou liberto. De repente ele virou para esse amigo nosso e falou assim: você vai confessar sem vergonha e muda de vida. Nunca esqueci. O inimigo quer acusar. Deus permitiu aquela humilhação dele para que ele pudesse ficar livre daquele pecado contra o seu matrimônio. É justamente isso que estava paralisando esse homem, o pecado. Por isso, antes de Jesus curar fisicamente, primeiro quer curar a alma, e isso que Jesus quer fazer em nós. Ele quer curar a nossa alma. O inimigo fica enchendo a nossa cabeça de maus pensamentos, de maus desejos, de pensamento de morte. Eu me lembro que há alguns anos eu fui dar encontro numa cidade do interior de Minas Gerais, juntamente com a minha doce querida Neuzinha. E nós havíamos recebido um telefonema de uma mãe em que a filha estava querendo tirar a criança do ventre, casada, era o primeiro filho, filho esperado. Mas aquela jovem havia colocado no seu coração que ela iria para uma clínica dessas clandestinas e iria tirar a criança. Eu pedi para a mãe levar ao encontro, já que ela morava perto dessa cidade do interior de Minas Gerais. No intervalo do encontro, eu e Neuzinha fomos atender a jovem grávida e sua mãe. Eu perguntei: por que você quer tirar essa criança no ventre materno? Eu a odeio, eu não quero. Jesus falou no meu coração: quem não quer que ela tenha essa criança é o demônio. Ela quer a criança, mas o demônio conseguiu colocar no coração dela pensamentos ruins que precisam ser tirados. E isso está paralisando o amor no seu coração. É isso que faz o pecado. O pecado paralisa o amor dentro de nós. O pecado paralisa a bondade. O pecado faz a pessoa deixar uma vida honrada, de família, para ir atrás de uma aventura. O pecado cega. O pecado, como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Porque vai morrendo dentro de nós as coisas mais belas, os sentimentos mais belos. E vamos querendo fazer uma religião à nossa maneira, do nosso jeito. Queremos que as pessoas girem ao nosso redor.
nós começamos a nos tornar como Adão. Nós queremos ser como Deus. Nós somos donos da verdade e não aceitamos a verdade que vem de Deus. Então eu disse para ela: você quer ter essa criança? Quem quer matar essa criança é o demônio que está em você. De repente ela se transtornou e começou a esmurrar o ventre, que já estava aparecendo, com toda a força. Uma terceira voz surgiu, uma voz muito forte, dizendo: ela não vai ter essa criança. Eu segurei a mão dela e disse: Jesus te ama. Jesus ama essa criança. Essa criança não vai morrer nesse ventre, porque Jesus te ama. Com essa palavra, a mulher ficou liberta. E ela começou a chorar, passava a mão no ventre e dizia: neném, eu te amo. Neném, você vai nascer. Neném, eu vou te amamentar. Ela não teve, as lágrimas desciam na face dela, minha. Quando de repente o inimigo foi embora e ela confessou o pecado que ela estava no coração, essas más intenções. Algum tempo depois, quando estávamos numa comunidade lá perto de Brasília, a mãe dela foi nos dar o testemunho de que ela era uma ótima mãe, que a criança havia nascido. Ela estava feliz porque Deus havia tirado do seu coração aquela paralisia. Mas o inimigo faz isso. O inimigo não quer que a gente confesse. O inimigo quer que a gente fique preso. Mas Jesus dá à sua igreja, como está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 22 a 23. Logo após a ressurreição, Jesus reúne os seus apóstolos e ele vai confirmar uma autoridade sacerdotal, que lá no capítulo 5 do livro dos Números, ao sacerdote da antiga aliança era dada a autoridade de perdoar os pecados com o sangue do cordeiro. As pessoas que confessavam os pecados tinham que ser aspergidas com o sangue de um cordeiro, que era o sacrifício do pecado. Deus havia dado à tribo dos levitas a autoridade de perdoar pecados. Era isso que acontecia na lei. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na nova aliança. E na cruz nós somos salvos e libertados de todos os pecados. Por isso a primeira atitude de Jesus, ressuscitado, que São João coloca, ele vai derramar sobre os apóstolos a autoridade sacerdotal. Versículo 22, depois dessas palavras, disse-lhe Jesus: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Ou seja, Jesus deu à igreja, fundada em Pedro, a autoridade para perdoar pecados. Interessante que quando São Tiago, no capítulo 5, ele apresenta esse sacramento de perdão como sacramento de cura e libertação. Por isso nós não podemos ter medo de ir a esse sacramento de reconciliação. Nós chamamos o sacrário o lugar onde está Deus presente, mas o confessionário é onde Jesus está com o coração aberto para perdoar. Nós podemos chamar o confessionário de tribunal da misericórdia. Ao contrário do tribunal humano, o tribunal humano é aquele que você tem que provar a sua inocência para ser livre. E às vezes precisa de um bom advogado, vai jurados, você tem que lutar se há algum peso, alguma acusação, algum processo. Confessionário é o contrário. Nós temos que acusar o pecado e arrepender. Ali nós ouvimos as palavras mais belas, porque o sacerdote, ele não perdoa em seu nome, mas em nome de Jesus, e pelo mandato e unidade com a igreja que ele recebeu de Cristo, pela sucessão apostólica, ele recebe essa autoridade de Deus, vem de Deus. Por isso São Tiago vai nos dizer, lá no capítulo 5, nos versículos 13 seguintes: alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. E está alguém enfermo?
chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, serão perdoados. Versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Veja, irmão, o que diz a palavra de Deus não é confessar o pecado individualmente, é ter a coragem de ir ao sacerdote para ser curado, aqui confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas aqui o texto, nós não podemos nunca pegar o texto fora do contexto, senão vira pretexto. Nós temos que pegar o texto no contexto, para não virar pretexto. Então qual é o contexto? Chamar o sacerdote, vá ao sacerdote. Não tenha medo de derramar o seu coração, de abrir. Por quê? Se nós não buscarmos o tribunal da misericórdia, que é a confissão, nós corremos um grave risco de morrer em condenação. Eu me lembro, numa cidade do interior do Nordeste, um senhor não queria confessar. Ele não queria se confessar, 30 anos de casado, com câncer. Mas naquela noite, por mais que eu falasse para ele, era uma sexta-feira à noite, ele não queria se confessar, argumentos, Bíblia. Eu ainda citei o catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, assim diz: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte, descem imediatamente aos infernos. Sabe, essa palavra do catecismo parece dura, mas eu confio muito na misericórdia. Naquela palavra de Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Talvez ao ouvir essa palavra, aqueles que morrem em estado de pecado mortal após a morte, descem imediatamente ao inferno. Talvez você pense em alguém da sua família que morreu, ou alguém que está num pecado e não quer, está obstinado, cego, como aquela jovem que queria tirar a criança. Creia na misericórdia divina, é maior. Deus é maior. Deus é poderoso para dar o arrependimento a essa pessoa em vida. Deus é poderoso para tocar esse coração. Os caminhos do Senhor são maravilhosos, e Ele consegue tocar até as armas mais endurecidas, até o último instante. Até o último instante há esperança. Então não perca a esperança que você vai receber a graça de uma conversão, e de uma pessoa que vai se converter e se confessar e arrepender do pecado. Mas é um grave risco. Aqueles que morrem em estado de pecado mortal, infelizmente eu tenho que dizer, eu não sei onde estão passando a vida eterna. Eu peço pela misericórdia divina. Nós pedimos, a igreja reza no sufrágio das almas, suplicando a misericórdia divina. Mas nós não sabemos. Enquanto é tempo, é preciso ir ao tribunal da misericórdia e pedir perdão de todo o coração. E ele não quis, aquele senhor não quis. Mas aquela noite, ele teve um sonho de que a morte estava levando ele. Ele acordou apavorado e pediu à sua esposa que logo que amanhecesse o dia, levasse ele na paróquia onde ele morava, que ele queria se confessar. 30 anos sem confissão, com câncer na próstata. Inclusive, ele estava com retenção de urina. Ele ia passar na quarta-feira e fazer uma operação, ia passar uma sonda, porque ele, para fazer xixi, para urinar, ele levava 10, 15 minutos para esvaziar a bexiga. Então ele estava sofrendo, o câncer havia interrompido parcialmente o fluxo da bexiga. Mas ele confessou. Diz a esposa, contando para mim, que ele ficou quase 1 hora confessando. Ao sair dali, ele disse: bem, estou precisando ir no banheiro. Ela falou assim: eu vou sentar, vai demorar. Mas diz ela fez até um som, deu uma de sonoplasta. Ela falou assim: Roberto, a hora que foi no banheiro, ele chó. Foi de uma vez. E de lá para cá ele está bom.
fazia xixi normal. Naquela semana, o coordenador da comunidade ligou para mim dizendo: Roberto, quando aquele homem foi no médico, disse para o médico que ele estava fazendo xixi normal, ele resolveu, o médico, fazer uma ultrassonografia, exames apurados. Você não tem mais nada. Aquele homem foi curado por Jesus ao sair de um confessionário. Por isso, o maior dos exorcismos, porém, quando a gente fala exorcismo, não é só o demônio. Jesus quer exorcizar em nós a doença, Jesus quer exorcizar em nós a mágoa, Jesus quer exorcizar em nós o orgulho, a vaidade. É isso que acontece com a confissão, porque o demônio usa essas coisas, o demônio usa a vaidade, usa o orgulho, usa a prepotência, a mágoa. Ele vai minando nossas forças e de repente nós não conseguimos mais amar, não conseguimos mais enxergar a alegria. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Quero pedir agora a Jesus que você nesta quaresma possa ter uma confissão bem feita, uma confissão onde você não tem vergonha de contar os pecados. Eu me lembro, na segunda vez que eu fui em missão ao Japão, foi em 2004, eu fui com a minha doce querida Neuzinha. Nós recebemos depois do encontro um presente que foi um onsen. É um hotel que fica nas montanhas, onde cai neve, mas tem água vulcânica, uma delícia. Só que você tem que tomar banho do jeito que você veio ao mundo. Homem de um lado, mulher do outro, claro. E ali eu estou ali nu, vendo aquela paisagem linda, caindo neve, aquele água quentinha. De repente chega o padre, que era o responsável pelo movimento no Japão. Aí Jesus falou assim: meu coração, padre pelado também é padre. É verdade. Não é porque a pessoa está nua que ela deixou de ser chamado. Não é porque você está sem roupa que você deixou de ser de Deus. Aliás, quando nós confessamos, nós ficamos nus. Por que Adão quis se esconder de Deus? A sua nudez. Na verdade, ele sabia que o pecado havia sujado ele. É tão ruim quando você chega numa festa. Eu me lembro um irmão que ele estava indo para um filme, um matinê. Naquele tempo se ia até de terno. Era cinema, ser de terno. Matinê. Tem gente rindo aqui perto de mim, que os mais antigos estão rindo aqui, sabe? E quando ele foi atravessando a rua para chegar no matinê, se ia de terno, gravata. Chegava aquela fita da cidade, você ia ver. Passou um carro, jogou lama nele, voltou enlameado, não teve coragem de assistir o filme, porque estava sujo. Voltou. Ele voltou. Por quê? A sujeira que mancha a gente. Então Jesus falou assim para mim: você não está nu por fora, fique nu por dentro. Eu fiz uma confissão lá do início da minha vida, tudo, as lágrimas desciam, porque Jesus não quer que eu seja alguém que tem uma capa do pecado para impedir que Ele me abençoe. É isso que faz o pecado. Pecado coloca um anteparo, uma barreira entre eu e Deus. Deus quer perdoar. Um dos versículos mais belos que resume a Bíblia, o Novo Testamento, é João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, meu irmão, minha irmã, não existe pecado algum que o sangue de Jesus não possa lavar. Eu quero pedir que Jesus cure principalmente o seu coração da dor do remorso. Qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Qual que é a diferença de remorso e arrependimento? Arrependimento, eu não quero cair naquele erro mais, eu aceito a misericórdia divina. É Pedro. Sabe o que aconteceu com Pedro? O pecado de Pedro foi até mais intenso do que o de Judas. 3 vezes
ele negou Jesus, dizendo: não conheço, não conheço, não conheço. Porém, o galo que cantou na casa de Caifás não canta mais. Depois Pedro é confirmado numa confissão de amor. 3 vezes Jesus pergunta para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas? O galo que cantou na casa de Caifás não canta mais para Pedro. Ele foi perdoado pelo amor de Jesus. Ele chorou lágrima de arrependimento, foi lavado. Mas Judas traiu. Judas sabia que era errado, ele tentou inclusive devolver as moedas ao templo, ele jogou, tanto que os próprios sacerdotes: não, isso aqui é dinheiro de sangue, e compraram um lugar, onde é chamado até hoje o lugar onde colocam ali, um lugar maldito, onde o Judas se enforcou. Ele não acreditou na misericórdia. O remorso: eu coloco o meu pecado acima do perdão de Deus, eu não quero apagá-lo, eu tenho orgulho, eu não aceito. O perdão mais difícil de ser dado é o perdão a si próprio. Perdoa a si próprio, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus colocar a mão naqueles erros do passado. Quem nunca deu burrada na vida? Quem nunca tomou a decisão errada? Quem? Mas sabe o que nós temos que fazer? Ao sair de um confessionário, que vieram essas recordações de erros graves, de história de irmãos e irmãs que nós manchamos. Quantas vezes, por causa de nossos erros, nós manchamos a história de irmãos e irmãs queridas, ao invés de termos sido instrumento de Deus, fomos instrumento do inimigo, causamos sofrimentos. Talvez esses sofrimentos a gente nem consiga mais reparar, mas a gente pode orar toda comunhão por eles. Sabe o que nós temos que fazer diante desses erros do passado? Dizer: Jesus já me perdoou, eu me perdoo também. Eu aceito o perdão de Deus, porque se Jesus me perdoa, por que você ficar escarafunchando? Você ficar remoendo o pecado? Se Jesus já perdoou, esqueça. Como está em Romanos 8, versículo 1, de agora em diante não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, meu irmão, minha irmã. Uma vez o pecado lavado, que você arrependeu e confessou, o passado foi cancelado, como Jesus assim o fez, lá com aquele ladrão da cruz. Jesus cancelou o pecado. Vantuan, um dos santos da igreja, que no ano 2000 pregou para o Papa o retiro sacerdotal, o retiro do clero. Vantuan é aquele que passou anos e anos na solitária, e ele colocava dentro do seu bolso um pão consagrado. Ali era o sacrário, era o bolso dele. Ele celebrava a missa com um grãozinho de pão e um gotinha de vinho. Ele celebrava todo dia a missa, e todos os seus carrascos, os seus carcereiros, convertiam-se. Ele dizia assim: se eu fosse Jesus, ele falou isso, está no livro dele, Testemunho da Esperança. Se eu fosse Jesus, eu teria dado 25 anos de purgatório para aquele ladrão. Imagina, Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, é hoje. Assim acontece que quando somos perdoados pela confissão, o céu se abre. O céu se abre. Você se torna santo. O passado é cancelado. Claro, ficam as penas temporais do pecado, que nós temos as reparações, temos os momentos da indulgência, temos as orações, os sacrifícios que fazemos. Mas saiba que quando você confessa, o céu já ficou aberto, o inferno não mais é o seu lugar. Eu quero te pedir agora, Jesus, pelos meus irmãos e irmãs do exército de São Miguel, vem tocar naqueles que estão afastados há tanto tempo de uma confissão, cujo pecado acusa. Escuta, meu irmão, minha irmã,
Deus não está te apontando o dedo para te acusar. Confissão não é para isso. Deus não está ali para dizer não, eu não te perdoo. Ao contrário, os braços de Deus estão abertos como aquele pai misericordioso. O filho não merecia perdão, o filho não merecia ser chamado de filho, mas o abraço do pai é o abraço da confissão, é o abraço do amor. Mas Jesus está curando você que já cometeu erros. Jesus está nos curando, dos quais nós nos envergonhamos. Creia, maior é o amor de Jesus. Aquele sangue que escorreu do Calvário, aquele sangue agora está lavando o seu coração. Jesus está tirando principalmente agora do seu coração aquele medo de se confessar. Talvez você tenha tido uma experiência ruim até no confessionário. Homens são falhos, mas é Deus que perdoa através do homem falho, através do sacerdócio. Creia, se você não teve uma experiência, volte a um outro sacerdote, volte para a igreja, volte para Jesus. Jesus quer fazer conosco o que fez com aquele homem paralítico descido do telhado. Deixe Jesus curar e creia, maior é o amor, maior é o perdão. Eu gostaria que você inclusive rezasse comigo agora. Senhor Jesus Cristo, se você puder ir repetindo aí. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos pecados cometidos. Se eu fiquei sem me lembrar, de algum pecado, ou omiti algum pecado, no confessionário, tira de mim esse medo, Jesus. Senhor, Tu queres me salvar, não queres me condenar. Eu quero dizer como Davi, ó Pai, dá-me um puro coração, e renova o Teu Espírito em mim, dai-me de novo a alegria da salvação, colocai em mim um coração decidido, eu não quero mais errar, perdoa-me, Senhor. Ó Pai, eu creio no Teu perdão. Eu sinto que neste momento Jesus está curando profundamente uma pessoa que pensava que não tinha perdão. Não interessa o tamanho do seu pecado, ou a quantidade, ou a ocasião. Maior é o Deus que te perdoa agora. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Ao contrário, na confissão, as portas do céu estão abertas para você. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Espero que tenha tocado o seu coração. Glória a Deus, nesse momento de cura e libertação. Eu vou pedir para o meu irmão Luiz Maria, que é o aniversariante de hoje. Nós temos um ministério de oração por cura e libertação, e o pessoal me deu um presente aqui, que é poder divulgar um trabalho que temos, que são livros de oração por cura e libertação. E quando você acessa lá o nosso Instagram, Roberto Tanus Oficial, nosso Facebook, Roberto Tanus com 2 N's, lá tem um combo Hesed. Nós colocamos esses 3 livros aqui em promoção. O livro Vença a Batalha contra o Demônio, Livre de Toda Maldição e Rompendo as Cadeias. São 3 livros fortes de libertação. Lá tem um desconto especial, tem vários livros. Tem Meu Sonho de Ser Mãe, para você que deseja engravidar. Procura-se um intercessor. É um livro de
formação para você saber a autoridade de Jesus, conhecendo melhor a fé católica. Um livro que mostra por que Maria não teve mais sido um círculo bíblico, curso bíblico completo. Enfrentar os problemas com fé. Problema você tem? Enfrenta com Jesus. Curados e restaurados por Jesus. Irmão, olha como é que é importante. Tem um jovem lá em Itapetininga que ele era ateu. A mãe deu de presente. Inclusive nós recebemos o testemunho no início deste ano, onde eu e a doce Neuzinha fomos pregar lá. Ela deu esse livro de presente para o filho. O filho curtiu com a cara dela. Mãe, eu sou ateu. Mas a mãe deixou o livro lá em cima da estante e empoeirou. Ele leu. Hoje é um cristão praticante ao ler um livro. Curados e restaurados por Jesus. Eu conheci Tapetininga. Pois é. Inveja o caruncho da alma. Deixa Deus te libertar, principalmente daqueles que têm inveja. Em frente à inveja. Preciso de um milagre. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. E o combo? Então você pode acessar. É uma forma de você ajudar o nosso ministério, é esse. Nós exercemos nosso ministério pelo mundo afora, gratuitamente. Mas o que nos ajuda é você. A sua ajuda, você comprando um livro nosso, faz a diferença. E você, não só comprando, você evangeliza. A sua família também é curada, libertada e evangelizada. Muito obrigado de coração. Vamos conhecer a fé da nossa igreja, gente. Palavra segura, da doutrina segura da nossa igreja e receber as graças. Olha, você ouviu, essa palavra de Deus foi uma faca no seu coração para começar a cirurgia. Agora, para tirar tudo de ruim, vai ser agora na oração. No terço do combate, no poderoso terço do combate, o Tanur estará aqui conosco, nesse momento de grande graça. Por isso, ai de mim se eu não evangelizar. Você lembra? Foi ontem que eu dei o testemunho de Terezinha, foi? A passagem do meu noviciado foi 1 Coríntios 9. Ai de mim se eu não evangelizar. Só que não é só para mim não, viu? É para você também. Se você experimentou agora essa palavra maravilhosa, que Deus nos trouxe através do Roberto Tanus, agora o Senhor quer transformar essa palavra em oração. Ele já começou rezando, já começou dando essa palhinha, e o Senhor deseja derramar hoje graças de cura, de libertação, de conversão profunda. Muitas pessoas hoje já estão se decidindo de fazer uma confissão, anos sem se confessar, vão experimentar essa mesma leveza, essa mesma alegria, porém, ai de mim se eu não evangelizar. Não guarda essa graça só para você. Essa é a hora, olha, esses 40 mil guerreiros, todo mundo vai sair para evangelizar agora. Copia esse link aqui do YouTube, vai lá, derramamento de graça. A chuva está caindo lá fora e a chuva está caindo aí para você, mas quem mais abrir o coração, mais vai se molhar. Então quando você dá água para outro, meu pai, no cemitério aspergindo, diz: meu filho, eu fui mais abençoado que as almas. Por quê, pai? Porque eu fui jogando, aí me molhou mais do que... Quando você evangeliza, você é mais abençoado que os outros.